Olá, querido aluno, querida aluna, mais uma vez com vocês aqui, professor Rússio Ferraz, dando continuidade à nossa Lei 8.112 de A a Z. Até agora a gente já viu até o artigo 20, hoje nós vamos abordar a aula 14, falar de um tema super importante que trata do Instituto da Estabilidade. Muito difícil ficar fora de qualquer prova, a gente vai ver algumas diferenças aqui, colocar para você algumas observações e trazer umas pegadinhas desse ponto super importante. Como eu disse numa determinada aula, pedi a gentileza que você imprimisse a lei do site do planalto.gov.br, com aqueles espaços que é própria da lei mesmo, para que fizesse umas anotações ali. No andamento da aula a gente vai resolvendo sempre um exercício no finalzinho de uma banca ou adaptar a questão para mero fins didáticos, e no final da nossa aula, do nosso conjunto de todos os artigos, a gente faz uma sequência de exercícios para você, para gabaritar essa lei em qualquer concurso que ela for pedida, tá? Bom, diante da estabilidade, quando a gente fala da estabilidade colocada no artigo 21 dessa lei e também abordada no artigo 22 dessa lei, é importante destacar o seguinte: é muito comum se perguntar a você o que é estabilidade. A gente percebe às vezes pela televisão, chega um repórter lá e pergunta para o candidato assim: mas por que você está fazendo concurso público? Porque eu quero estabilidade. Mas o que é estabilidade? Vamos partir do conceito constitucional de estabilidade. Estabilidade é o direito constitucional de permanência no serviço público. Grave esse conceito aí, você aí de casa, você que está me assistindo aí no calor da sua casa, grave. Estabilidade é o direito constitucional de permanecer no serviço público. A estabilidade, então, eu vou conquistá-la no serviço público. Isso é super importante. Vou fazer uma diferença aqui, ó. A gente falou na aula passada sobre estágio probatório. E eu disse para você sobre estágio probatório que a capacidade física e mental de avaliação do candidato de estar naquele cargo público, de exercer aquele cargo público perante as atribuições que é exigida do cargo público. E é muito comum você falar que estágio probatório não se apresenta no texto constitucional. Isso é verdade. Mas ela vai estar presente, essa palavrinha, na emenda constitucional número 19 de 98, no artigo 28, que vai falar do estágio probatório de 2 anos, mas é em sentido da entrada daquela emenda para aqueles que já estavam fazendo estágio probatório. Agora, disse a você também qual é a postura que você tem que responder em prova. E te chamei a atenção para que você sempre tenha em mente que estabilidade, aqui no caso específico para nós, é um instituto constitucional. Então eu vou dizer aqui para você, que estabilidade é matéria constitucional. Estabilidade está tratada no artigo 41 da Constituição Federal de 88. E estabilidade é o direito constitucional de permanecer no serviço público. Então, estabilidade eu conquisto no serviço público. Grave isso para a prova, questão recorrente em qualquer tipo de concurso. Estabilidade eu conquisto no serviço público. Eu não conquisto no cargo público. Estabilidade também eu levo comigo na mesma esfera de poder. A gente vai ver algumas exceções, algumas decisões interessantes, decisões recentes até sobre esse instituto aqui. Então, estabilidade tratada no texto da Lei 8.112, na verdade, eu devo estudá-la sempre pelo artigo 41 do texto constitucional. E aí, como eu disse, o professor está ficando ceguinho, tem que colocar o óculos. Eu disse para você o seguinte: vamos fazer algumas observações. O artigo 21 da lei vai falar para você que o servidor habilitado em concurso público, empossado em cargo de provimento efetivo, irá adquirir estabilidade no serviço público ao completar 2 anos de efetivo exercício. Bom, era assim o texto do artigo 21, é assim ainda o texto do artigo 21, e o texto constitucional também falava lá em 2 anos antes da emenda constitucional número 19 de 1998. A partir da emenda, eu trago na cabeça desse artigo que a estabilidade eu vou conquistá-la após 3 anos de efetivo exercício. De efetivo exercício. Importante aqui é salientar o seguinte: a partir do momento que eu tenho uma alteração no texto constitucional, as normas infraconstitucionais elas
param no tempo. Ou seja, se ela não estiver de acordo com o texto constitucional, ela não será recepcionada. Para uma parte de ministros do STF, ela não será recepcionada. Para outra parte dos ministros do STF, ela está revogada. Se você for estudar matéria da lei de introdução, na verdade, tecnicamente seria mais técnico responder que ela não seria o quê? Que ela não foi o quê? Recepcionada. Então, a partir daquele momento, eu passo a ter a estabilidade após 3 anos de efetivo exercício. Sempre deve estudar esse instituto, pelo artigo 41. Não esqueça desse detalhe para a prova. Estabilidade é matéria constitucional, estabilidade é o direito de permanecer no serviço público, estabilidade eu conquisto no serviço público, não é no cargo público, é no serviço público. Estabilidade está ligado a que tipo de cargo? Aquele cargo de provimento efetivo. Cuidado, aquele cargo de provimento efetivo é aquele cargo que eu preencho, um dos requisitos é preenchê-lo por concurso público. Eu tenho outros requisitos que vão caracterizar o que é um cargo público efetivo. Mas o principal, para eu nunca esquecer disso para a prova, é aquele requisito do preenchimento por concurso público, tá? Aí vai dizer para você o seguinte, o 22, ele traz para você que o servidor estável. Então é importante o seguinte, como nós estamos estudando a Lei 8.112/90, e no primeiro dia de aula eu falei para você que nós estamos estudando o Estatuto do Servidor Público Civil da Administração Pública Federal, eu vou lembrar que essa Lei 8.112 vai tratar do servidor público, aquele que é ocupante de cargo público efetivo e aquele que está em cargo em comissão. E também vai tratar do servidor público estável, aquele que já adquiriu a estabilidade, e o servidor público não estável. Cuidado! Professor, o não estável é aquele que está fazendo estágio probatório? Errado. Porque o indivíduo pode ser estável, mas estar fazendo estágio probatório. Como assim? Ele é estável, passou num outro concurso público, assumiu aquele cargo na Administração Pública Federal, ele leva a estabilidade com ele está fazendo estágio probatório apenas. Entendeu a jogada? Então, nunca associe que o servidor que está fazendo estágio probatório é o servidor que não tem estabilidade. Isso é errado, está equivocado. Eu tenho um servidor que tem estabilidade, já conquistou estabilidade no serviço público, e eu tenho um servidor que está em estágio probatório. O fato dele estar em estágio probatório não quer dizer que ele não tenha estabilidade. Então, nunca associe dessa maneira. É muito comum em sala de aula a gente ter um grupo de alunos, a grande maioria dos alunos, tentando fazer o seguinte raciocínio. Se o indivíduo está em estágio probatório, ele não tem estabilidade. Então, expliquei para você o erro, o equívoco aí colocado. Aí o artigo 22 vai trazer para você assim, ó, servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar. Bom, o artigo 21, ele não foi recepcionado pelo texto constitucional. Então, se o artigo 21 não foi recepcionado pelo texto constitucional, ele é um artigo que está muito comum falar que ele está o quê? Revogado, ele não se aplica mais. Uma decisão do STJ de 2009 pediu que as bancas tomassem cuidados para que não cobrassem matérias que são revogadas. Essa é a primeira informação, é uma postura do tribunal. O STF, em 2011, reafirmou essa situação também no julgado. O artigo 21, às vezes, pode aparecer numa prova assim, ó, de acordo com a Lei 8.112/90, a estabilidade se dará quando completar 2 anos. Cuidado, muito cuidado com isso. A palavra de acordo, a partir de 2013 para 2014, isso eu já falei aqui em sala de aula, o de acordo deve ser entendido, e é uma postura, inclusive, de alguns tribunais federais, até nesse sentido, na apreciação da matéria. O de acordo é como se aplica, se é possível ser aplicado. O STJ entende assim dessa maneira até. É possível essa aplicação?
Então, o artigo 21 ele está não recepcionado ou revogado. O artigo 22, a lei traz de uma forma simplória, porque o artigo 41, com a emenda 19/98, o que ele fez para nós? Ele disse o seguinte, parágrafo 1º, o servidor público estável só perderá o cargo. Então, a perda do cargo, ela vai se dar de acordo com o artigo 41 da Constituição Federal de 88, lá no seu parágrafo 1º, e isso vai ser importante para nós, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, essa é a primeira situação, diante de processo administrativo que lhe seja assegurada ampla defesa, essa é a segunda situação, e diante de avaliação periódica de desempenho, feita por lei complementar. Então, eu tenho 3 maneiras no artigo 41, onde o servidor estável pode perder o cargo. Poxa, professor, eu achei que o indivíduo que estivesse com a estabilidade, ele não poderia perder o cargo, salvo aquelas situações em que ele cometesse um ato ilícito e sofresse uma determinada penalidade, como por exemplo a demissão que rompe o vínculo com ele com a administração pública. Então aqui a gente vai falar de algumas coisas interessantes. Primeira informação que a gente vai tratar aqui para você é o seguinte: a maneira de eu perder o cargo sendo estável, no primeiro momento, é diante do artigo 41, matéria do texto constitucional, parágrafo 1º, colocado ali para você, e aí eu disse para você, através de sentença judicial transitada em julgado, não teria outro sentido, através de processo administrativo ou mediante avaliação periódica de desempenho. Essas são as 3 maneiras colocadas no texto constitucional, certo? Errado. Eu tenho mais 2 maneiras pelo texto constitucional da perda desse cargo em que o servidor já adquiriu a estabilidade. E aqui eu vou fazer uma ressalva para você. Uma delas, você já deve ter visto até, que é o artigo 169, parágrafo 3º, e você vai estudar também o parágrafo 4º. O que diz para nós o artigo 169, que alguns professores tratam como a matéria de contenção de despesas? O parágrafo 3º diz para você quais são as medidas, as providências que devem ser adotadas pelos entes políticos para cumprimento dos limites estabelecidos em relação ao que o artigo vai trazer com a despesa de pessoal. Redução de 20% das despesas com cargos em comissão e função de confiança, então esses vão primeiro. Depois, exoneração dos servidores não estáveis, esses vão por segundo. Feito tudo isso, o parágrafo 4º diz para você que o servidor estável poderá perder o cargo se essas medidas não forem suficientes para contenções de despesas. Por exemplo, nós pegamos o estado do Rio de Janeiro, que recentemente acabou de decretar uma situação de calamidade pública na administração financeira do estado. Ele vai ser obrigado, então, no primeiro momento, nessa contenção de despesa, se ele quiser usar o texto constitucional, tentar reduzir em 20% ou mais as despesas com cargos. Pode ser mais de 20%, professor? Pode ser mais de 20%, não tem problema, desde que não afete a prestação do serviço público. Depois ele vai partir para a exoneração dos servidores não estáveis, aquele 20% tratando o pessoal de comissão e função de confiança ali. E lembrando para você que o indivíduo de cargo de comissão, ele acaba sendo exonerado e o indivíduo de função de confiança acaba sendo dispensado. Tem que tomar cuidado com isso, dispensado, tá? Não é destituído, porque a destituição na função de confiança tem um caráter de penalidade, como se fosse sinônimo de uma demissão, tá? E aí você tem a medida do parágrafo 4º, que acaba trazendo para você, por último, onde eu vou acabar exonerando o indivíduo que é estável. Mas veja, o entendimento é que para isso ocorrer, para essa situação ocorrer, o ente político já deve ter tomado todas as medidas possíveis e demonstrar
que não há outra maneira a não ser a exoneração do estável. Então nós teríamos aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui para você como atenção em azulzinho, ó, artigo 169, parágrafo 4º da Constituição Federal também do texto constitucional. Mas existe uma outra situação que é pouco abordada em prova, e eu quero te chamar a atenção, que é o artigo 198, parágrafo 6º da Constituição Federal. Olha, gente, esse aqui é carta na manga. Esse aqui vai tratar dos servidores da saúde. O artigo 198 vai estar falando da saúde, um direito social lá, na ordem social, né? Então, o artigo 198, parágrafo 6º, ele traz uma informação assim para nós, parágrafo 100. Além das hipóteses previstas no parágrafo 1º, dentro do artigo 198, tem algumas hipóteses lá, ele vai dizer para você assim, além das hipóteses previstas no parágrafo 1º do artigo 41, que é aquelas três, né, que a gente elencou aqui, e do parágrafo 4º do artigo 169, tá vendo? Ainda cabe essa situação do 198, parágrafo 6º, onde ele pode fazer com que o indivíduo perca o cargo, mesmo sendo um servidor estável. Então eu tenho 4 maneiras aqui. Essa 198, parágrafo 6º, eu não lembro de ter visto até o momento em provas de nível médio. Já vi em provas de nível superior, tanto para a área de analista para os tribunais federais, já vi em prova para promotor, já vi prova para juiz, já vi prova para analista, não lembro ter visto prova para técnico. Mas olha que interessante, né? É uma matéria muito interessante, essa matéria de estabilidade, o 198, parágrafo 6º da Constituição, pouco abordado em provas, em aulas presenciais, inclusive, por alguns colegas, assim, eu não lembro os colegas abordando esse artigo aqui. Então eu, se fosse você, ficaria prevenido nesse momento aí. E a estabilidade, gente, eu disse para você o seguinte, vamos supor aqui, ó, que eu tenho técnico da Receita Federal. Ora, o técnico da Receita Federal, ele é um cargo público, tá? Composto por classe e composto por nível. Então, é um cargo público efetivo de carreira. Aí eu tenho aqui colocado as classes e colocado os níveis. Certo? Então eu tenho aqui, ó, técnico da Receita Federal, nível federal. Aí vamos voltar um pouquinho na nossa matéria e eu peço a gentileza para você dá um pause aí, para o senhor ficar paradinho. Você dá um pause, não me deixa muito tempo paradinho. Pega o artigo 41 da Constituição Federal e vamos dar uma olhadinha nesse parágrafo 2º da Constituição Federal, que eu acho interessante dar uma lidinha nesse parágrafo 2º do artigo 41. Apesar do professor constitucional vai abordar isso daí, apenas só para a gente falar aqui. E aí você tem o cargo de analista do TRF da 4ª região. Eu tenho aqui colocado, então eu tenho classe e nível também, dividido em classe e nível. Letra A, letra B, letra C, colocada aqui, certo? Nessa situação colocada aqui. Então eu tenho nível médio aqui, nível superior aqui, dividido em classe e níveis. Perfeito? Classe e níveis. Ora, a estabilidade eu conquisto no serviço público. Então, eu estou aqui no âmbito da Administração Pública Federal. Estou no serviço público do âmbito da Administração Pública Federal. Passei no concurso, estou na classe C, nível 1. Estou aqui há 4 anos. 4 anos. Após 3 anos de efetivo exercício. Eu já sou um servidor o quê? Estável. Eu já tenho a tal estabilidade. Certo? Vamos supor, sem entrar em detalhes, lá na frente a gente vai ver a matéria. Vamos supor, então, que eu passei para analista do TRF4 e eu assumi como analista do TRF4.
Então essa estabilidade eu levo comigo e agora a avaliação que eu vou fazer aqui é meramente uma avaliação da minha capacidade física e mental de ser analista. Ou seja, eu estou fazendo um estágio probatório. Lembre-se que uma das condições para a aquisição da estabilidade é a aprovação em estágio probatório. Só isso que eu queria colocar para você nesse momento aqui da nossa matéria. Vamos fazer um exercício então que trata da matéria da estabilidade aqui para você, e um exercício da FEPESE, de técnico judiciário do TRT da 12ª região, que vai ter concurso, hein, gente? Vai ter concurso, provavelmente esse ano ainda, 2016, aí no segundo semestre, sobre o estágio probatório colocado aí na questão. Então diz assim: sobre estágio probatório e estabilidade, importante que os institutos não se confundam, tá? Lembre-se, estágio probatório, matéria de direito administrativo, legislação administrativa, na verdade, estabilidade, matéria de direito constitucional. Então diz assim: sobre o estágio probatório, diz o seguinte: ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento em comissão ficará sujeito a estágio probatório por período de 24 meses. Primeiro, o indivíduo que vai fazer o estágio probatório não é o indivíduo que vai fazer o cargo em comissão. Comece por aí. O indivíduo em cargo em comissão é o indivíduo que ele é demissível de Newton, ou seja, ele é livre de nomeação, livre de exoneração. E segundo, que eu já disse para você, que apesar da lei falar 24 meses, eu devo sempre considerar ambientes federais 36 meses. Letra B. Na avaliação, então está errada a letra A. Na avaliação do desempenho do cargo, serão observados única e exclusivamente os seguintes fatores: assiduidade, disciplina e capacidade de iniciativa. Não. O que vai ser observado será produtividade, responsabilidade, capacidade de iniciativa, disciplina e assiduidade. Não única e exclusivamente assiduidade, disciplina e capacidade de iniciativa. Então, o que deve ser observado no estágio probatório são 5 informações: produtividade, responsabilidade, capacidade de iniciativa, disciplina e assiduidade. Eu até falei para você, quem gosta de mnemônicos, a palavra PRIDA. Então a letra B acaba estando errada também. Letra C. O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial? Não. Em virtude de sentença judicial transitada em julgado, por processo administrativo, por avaliação de desempenho periódico, de acordo com o artigo 169, parágrafo 4º, e carta na manga, hein, gente? Artigo 198, parágrafo 6º do texto constitucional. Não esquece esse detalhe para a prova. Letra D. O servidor estatutário, habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo, adquirirá estabilidade no serviço público ao completar 2 anos de efetivo exercício. Veja a malandragem da banca, né? Copiando a letra da lei. Errado. Eu disse para você que estabilidade é matéria constitucional e eu conquisto após 3 anos de efetivo exercício no mesmo cargo. Letra E. O servidor em estágio probatório poderá exercer quaisquer cargos de provimento em comissão ou função de direção, chefia ou assessoramento no órgão ou entidade de lotação. Correto. É o que está pautado no artigo 20, parágrafo 3º da lei. Vamos dar uma lidinha nesse artigo 20, parágrafo 3º da lei, que vai trazer para nós assim, ó. Muito importante, ele vai trazer essa informação para a gente. Artigo 20, parágrafo 3º da lei. Então, diz assim, ó. Parágrafo 3º do artigo 20. O servidor em estágio probatório poderá exercer quaisquer cargos de provimento em comissão ou funções de direção, chefia ou assessoramento no órgão ou entidade de lotação. Tranquila estabilidade. Percebeu? Fizemos uma abordagem bem interessante aqui, não básica, hein? Não vai achando que foi básica por causa dessas 2 informações detalhadas, principalmente por essa carta na manga. Torça para cair isso aqui. Professor Rússio Ferraz, ficando por aqui. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.